Boa tarde a todos os pais. Neste tutorial eu estarei explicando para vocês como deve ser feito o preenchimento do formulário online da ficha diagnóstica das crianças de 4 e 5 anos. Pois bem, vocês primeiramente entram no WhatsApp. Lá no WhatsApp vocês entram no grupo da turma do seu filho. E lá no grupo vocês muito provavelmente terão recebido esta mensagem. Vocês cliquem neste link do formulário. E após clicarem serão redirecionados para esta página. Nesta primeira página estará algumas orientações sobre como deverá ser feito o preenchimento do formulário, então é importante que vocês leiam. Aqui embaixo é este vídeo explicando como preencher o formulário, então vocês, após lerem, cliquem em Next. O meu está em inglês, por isso é Next, mas no de vocês podem estar em português, então vai ser Próximo. Vocês cliquem. Após clicarem, vocês já podem começar a responder as perguntas. Aqui, nessa parte de identificação, vocês responderão só a pergunta 1.1 e 1.2. A 1.3, 1.4 e 1.5 não precisam ser respondidas. Aqui na 1.1 você coloca o nome da criança, por exemplo, Carla Medeiros. Na data de nascimento você coloca a data de nascimento da criança. Aqui em cima vocês selecionam um ano, por exemplo, 2017, por exemplo. Aqui vocês selecionam um dia e definem a data. Após isto, pode clicar em Next ou Próximo. Nesta parte, vocês irão colocar se a criança possui alguma necessidade especial. Se sim, vocês colocam a opção Sim e apertam Next. Se não, vocês colocam a opção Não e apertam Next. Aqui eu colocarei que sim. Ao vocês colocarem na questão anterior sim, vocês serão direcionadas para esta aqui. Quem tiver colocado a opção não, pulará essa pergunta e já irá para a próxima. Nesta pergunta 2.1.1, vocês irão especificar que tipo de deficiência a criança possui. Se ela é intelectual, física ou surdez. Lembrando que vocês podem colocar mais de uma alternativa. Se vocês colocarem a opção older, lembrando que o meu está em inglês, por isso é older, mas em português provavelmente nos seus estará outros, aqui vocês devem especificar que tipo de síndrome ou transtorno a criança possui. Após marcar as alternativas ou preencher essa parte de outros, vocês clicam em Próximo ou Next. Vocês serão direcionados para essa pergunta, a 2.2. Aqui vocês responderão se a criança já estudou em alguma instituição educacional da ESME no ano de 2020. Se sim, vocês colocam sim, se não, vocês colocam não. Se vocês colocarem sim, vocês serão direcionados para esta pergunta. E aqui vocês vão especificar qual instituição que a criança estudou no ano de 2020. Por exemplo, CEMEI, Setor Progresso. Clique em Próximo, depois de preencher. Vocês virão para esta pergunta. Aqui você irá colocar quais foram as propostas ou atividades disponibilizadas pela instituição. Você vai colocar se a criança realizou as propostas ou as atividades disponibilizadas pela instituição no ano de 2020. Se vocês tiverem realizado, coloquem sim, se não, coloquem não. Se vocês colocarem sim, vocês serão direcionadas para esta pergunta. Se vocês colocarem não, vocês serão direcionadas para uma outra pergunta. Neste caso, vocês irão responder com que frequência realizaram as tarefas ou as atividades que foram propostas pela instituição. Se foi uma vez por semana, se foi regularmente ou se foi raramente. Apertem Next. Nesta pergunta 2.4, vocês vão colocar
com quem a criança mais tem ficado nesse período de pandemia. Nesta pergunta, vocês podem marcar mais de uma alternativa. Porém, eu sugiro que vocês coloquem aquela pessoa com que a criança mais tem ficado. Se for, por exemplo, a mãe, coloque somente a mãe. Se tiver sido outra pessoa, vocês colocam outro. E aqui embaixo vocês especifiquem quem. Por exemplo, padrasto. Ou madrasta. Na pergunta 2.5, você irá colocar quem acompanhou a criança durante o desenvolvimento das atividades que foram propostas pela instituição. Se foi o pai, vocês colocam o pai. Se foi a mãe, vocês colocam a mãe. Se foi os avós, vocês colocam os avós. E passem para a próxima pergunta. Nesta questão 2.6, vocês podem marcar no máximo 2 opções. Se naquela pergunta sobre se a criança estudou em alguma instituição da SME no ano de 2020, vocês tiverem colocado a opção que não, aqui nesta vocês novamente repetirão marcando esta primeira opção. Mas se a criança tiver estudado em alguma instituição durante o ano de 2020, vocês irão selecionar estas outras opções. Aqui você coloca qual proposta ou atividade foram mais significativas para a criança durante o período em que teve esse funcionamento remoto. Lembrando que aqui vocês podem marcar no máximo 2 alternativas. Na pergunta 2.7, vocês irão colocar aquelas atividades que a instituição propôs durante esse período de pandemia que vocês consideraram as mais importantes. Se você achou que a atividade mais importante que a instituição fez foi a atividade de projeto de horta, então você marca esta atividade. Se você achou que foi as historinhas contadas, você marca esta opção. Se você achou que foi envolvendo música, marca esta opção. Aqui vocês podem marcar quantas vocês quiserem ou podem selecionar outras. Na questão 2.8, você irá colocar quais as brincadeiras preferidas da criança. Se foi jogos, aqueles mesmos de tabuleiro, ou jogo de forca, mímica, se for jogar futebol, ou se foi historinhas de faz de conta, como brincar de herói, vilão, médico, casinha, por exemplo. Na questão 2.9, você vai responder qual é o local que a criança passa a maior parte do dia e o que ela prefere brincar. E você depois especifica o que ela faz durante essas brincadeiras, o que ela utiliza nesse espaço para fazer as suas brincadeiras. Bom, aqui eu vou colocar só como, por exemplo, que a criança fica mais no parquinho, por exemplo. Não vou entrar em detalhes, mas aqui vocês podem explicar um pouco mais. Na questão 2.10, você vai colocar com quem a criança mais tem brincado, com quem ela tem mais interagido nos momentos de brincadeira. Se tiver sido os irmãos, vocês colocam os irmãos. Se tiver sido o pai, coloca o pai. Se tiver sido a mãe, coloca a mãe, vocês colocam a mãe. Na questão 2.11, vocês vão colocar quais são os objetos que a criança tem disponível para brincar. Se for tablets, smartphones, videogames, vocês colocam essa opção aqui de eletrônicos. Se for andar de skate ou de patinete ou de bicicleta, você marca essas opções, dentre outras coisas. Após responder tudo, você aperta Next ou Próximo. Nesta questão, você vai responder se a família costuma fazer leitura com a criança. Por exemplo, seleciona a opção, aperta Próximo. Vocês serão encaminhadas para esta aqui, e aqui vocês podem especificar o tipo de livro. Se tiverem respondido que sim, né, na questão anterior, aqui vocês especificam que tipo de livro a criança gosta de ler. Se é livro de aventura, se é livro de fantasia,
Se for, pode até colocar o nome específico do livro. Por exemplo, se a criança, se for O Pequeno Príncipe ou outro livro. Aperta em próximo. Nesta questão 2.13, você irá responder se a criança tem muitos livros de histórias disponíveis para ela ler. Manusear do seu jeito. Se sim, marque em sim. Na 2.14 você vai colocar quais são os assuntos mais apresentados na fala da criança, do que ela mais gosta de conversar e interagir. Por exemplo, sobre os amiguinhos. Nessa questão 2.15, você irá colocar quais as atividades a criança mais tem feito nesse período da pandemia. Se ela tem assistido a mais televisão, se ela tem brincado mais em espaços externos, se ela tem jogado mais videogame ou jogado muito no celular. Se for tiver sido outra coisa, vocês marcam a opção outros e coloca qual a atividade que ela mais tem feito nesse período de pandemia. Aperta em próximo. Nessa questão 2.15.1, vocês irão colocar, se na anterior vocês tiverem respondido que ela assiste bastante TV, nessa aqui vocês vão colocar que tipo de programa ela assiste na televisão, se é desenhos, se é programas infantis, se é programação infantil, dentre outros. Apertem próximo depois de responder. Na 2.16, vocês irão colocar se a criança tem a possibilidade de ficar ao ar livre, em contato com os elementos da natureza, se ela costuma brincar muito com esses elementos da natureza, por exemplo, na areia, na terra, na água. Se sim, marque sim. Apertem próximo. E nesta daqui, se vocês tiverem respondido a anterior sim, vocês irão colocar que tipo dos elementos da natureza a criança mais costuma brincar. Se é com a água, se é com a areia, ou gravetos, ou areia, dentre outros. Se é com os animais de estimação, plantas, pode marcar mais de uma alternativa. Apertem próximo depois de responder. Nesta questão 2.17, você vai colocar se a criança tem acesso a materiais para desenhar no chão ou desenhar na superfície de papel ou em papelão, dentre outras coisas. Se sim, marquem sim e apertem Next. Nesta daqui, se vocês tiverem marcado na questão anterior a alternativa sim, vocês vão especificar que tipo de material a criança usa para desenhar ou para marcar o chão, essas coisas. Se é lápis, marca se é caneta, marca caneta. Se é lápis, marca lápis. Se é giz de cera, se é gesso e entre outros. Aperta Next. Nessa questão 2.18, você irá colocar o que a criança aprendeu neste período de pandemia. Por exemplo, quais habilidades a criança mais desenvolveu. Por exemplo, leitura. Leitura ou fala. Nessa 2.19, você vai colocar o que a criança demonstra sentir mais falta nesse período de distanciamento social, se é o contato com os amiguinhos. Dentre outras coisas. Nessa 2.20, você irá colocar o que você considera de importante que a instituição saiba sobre a sua criança, se ela tem alguma dificuldade ou outras coisas. Nessa 2.21, você irá colocar quais as expectativas da família quanto à instituição nesse período de pandemia. Se é fazer atividades interativas,
entre outras coisas. Depois de responderem tudo, apertem em Next ou Próximo e vocês serão direcionados para esta questão 3.1. Nessa parte é sobre informações da família. Aqui você irá colocar se a periodicidade dos encontros virtuais que são realizados com a família está sendo adequada ou insuficiente. Se estiver sendo adequada, coloque em sim e aperta Próximo. Nesta pergunta você irá responder o horário que é mais conveniente para você que seja realizado esses encontros virtuais, se é às 20 horas, se é às 19h30, se é às 19 horas, ou se for outro horário, vocês marquem outro e coloquem a opção, por exemplo, 15 horas. Nesta questão 3.3, vocês irão colocar como vocês preferem que seja dado o feedback das atividades que a instituição realiza. Se vocês querem fazer esse feedback por meio de diálogos nos encontros virtuais, ou se você quer fazer por meio de responder questionários online, ou se quer fazer por meio de diálogos durante a entrega dos kits de alimentação. Após responder essa questão, você finalmente submete o questionário. Pronto, aqui você já respondeu o questionário. E se você quiser enviar uma outra resposta, caso tenha um segundo filho que estuda na nossa instituição, é só você clicar neste link azul. Bom, foi somente isto, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode entrar em contato com os professores de cada agrupamento nos grupos de WhatsApp ou pode ligar no telefone da instituição. Agradeço por terem assistido até o final e tchau!